Ô! Aí, pessoal da Campus Party Portugal, Marcelo, meu querido, me desculpa, a gente precisou te derrubar porque tem outros palestrantes entrando e eu peço que os palestrantes respeitem os 30 minutos que a gente tem e por isso eu não vou me alongar e já vou apresentar os novos palestrantes que vão começar. Então a gente tem aí o Pedro Caramês, que é palestrante e consultor do LinkedIn, num palco. No outro palco a gente tem o João Miguel dos Reis, que é partner MICC. Temos também, que honra para a gente receber aqui DJ Alok. Para mim, uma grande honra. Muito obrigado, Alok, de compartilhar conosco toda essa sua sabedoria, todo esse conhecimento que você vai ter. Para mim, que quem conhece a minha história sabe que eu, lá em 95, 96, 97, a long time ago, eu produzia raves no Brasil e tive a honra de conhecer seu pai, o Juarez, e a gente se divertiu um bocadinho naqueles tempos. Hoje estou tendo a honra de apresentar o filho do Juarez, o grande DJ Alok. E temos também no outro palco, por último, o quarto palco que ainda tem aqui, mais um palestrante que é a Violeta, que continua no outro palco. Muito bem, continuem com os palcos agora da Campus Party Portugal. Olá, boa noite. Obrigado. Peço desculpa pelo atraso, alguns problemas técnicos. Espero que hoje consigamos ter uma breve sessão e que eu consiga vos tirar ao pelo menos uns minutos daquilo que seria o vosso tempo de serão de sábado à noite, para falar um bocadinho sobre privacidade. Espero não vos chatear muito. A minha apresentação vai ser uma apresentação breve. Vamos falar um bocadinho de alguns temas relativos à privacidade. E por privacidade vou-vos falar um bocadinho das histórias que eu mais gosto, daquilo que eu mais gosto de ver, daquilo que eu mais gosto de perder tempo. São histórias de ficção científica. E o nome parece um bocadinho estranho, mas vamos ver que, na verdade, a ficção científica não é mais do que uma tentativa de reproduzir a realidade, abordando alguns temas mais sensíveis, através de comparações, através de histórias mais próximas, histórias que nos fazem pensar um bocadinho sobre o que é o nosso dia-a-dia. Então, vou começar a falar de privacidade, começando a citar o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o Regulamento 679 de 2019, o que é, aliás, um tema adequado para sábado à noite. Não se preocupem, não vamos começar aqui a ver a legislação, não vamos começar a ver artigos, vamos ao que é um bocadinho mais o fundo da privacidade. Aquilo que eu quero que tirem, no fundo, ao fim destes 15 minutos, não é mais do que perceber porque é que a privacidade é importante. Para isso, vamos fazer um caminho. E vamos fazer, como disse, um caminho sobre os meus personagens mais relevantes na ficção científica. E o primeiro que quero falar é aquele que quase todos conhecem, Lord Voldemort, o arqui-inimigo de Harry Potter. Peguei aqui nesta personagem, para quem não conhece, ou seja, aquelas pessoas que vivem num beco escuro, numa cave muito longe, ou então numa caverna longe da sociedade. Lord Voldemort é um poderoso feiticeiro que tem como ideia de sociedade uma sociedade em que os feiticeiros dominam o mundo e controlam todos aqueles que não são feiticeiros. Hoje queria pegar aqui no Lord Voldemort para tentar perceber aquilo que lhe dá poder, aquilo que ele quer e aquilo que lhe dá poder. E Voldemort não quer mais do que uma sociedade perfeita, onde ele e aqueles como ele guiam aquilo que é a sociedade. Porquê é que isto pode ser... o que é que isto tem a ver com a privacidade? Primeiro, Lord Voldemort quer uma sociedade onde ele e aqueles como ele são todos aqueles feiticeiros de puro sangue, e puro sangue são feiticeiros, filhos de feiticeiros, cuja magia corre nas veias e que não tem nada a ver com aquelas pessoas normais que são os muggles. Para fazer isso,
Ele juntou um grupo de amigos, os Devoradores da Morte, e criam uma teia que tenta controlar o mundo, até se depararem depois com o nosso herói, com o Harry Potter, que faz frente na sua humildade a este grande feiticeiro. Mas, entrando um bocadinho nos propósitos de Voldemort. Voldemort quer controlar o mundo, conquistar o mundo, expurgar o mundo dos estúpidos, dos parvos, das pessoas que não são como ele. Para isso, o que é que ele precisa de fazer? Precisa de saber quem é como ele e quem não é como ele. E, no fundo, cria uma base de dados do que são sangues de lama, muggles, e daqueles que são verdadeiros feiticeiros, que têm só magia a correr nas suas veias. E é esta operação de tratamento, na verdade, tratar os dados destas pessoas, olhar para alguém e dizer tu és muggle, ou tu és um sangue de lama, ou tu és um filho de um feiticeiro com uma pessoa que não sabe fazer magia, só a partir desta distinção é que Lord Voldemort vai criar o seu mundo ideal. O que é que ele precisa de fazer para fazer isto? Precisa de tratar os dados pessoais destas pessoas, precisa de conhecer estas pessoas e de fazer um perfil. E utilizando esse perfil, precisa de os passar aos seus companheiros, aos Devoradores da Morte, para que eles possam perseguir, possam ou promover e chamar para a sua organização, ou então afastar e eliminar. Na verdade, Lord Voldemort tem um ideal eugénico, quer uma raça perfeita que controla as outras, porque a raça perfeita dele é melhor, no seu ver, no seu entendimento. É aquela que tem mais conhecimentos e que consegue criar um mundo melhor. Lord Voldemort quer uma coisa boa, quer um mundo melhor, que funcione bem. Não quer uma coisa péssima, não quer matar toda a gente logo de início. Quer uma coisa boa. Mas para isso precisa de se tratar de dados pessoais. E aqui nós começamos a cheirar que se calhar as intenções de Lord Voldemort não são assim tão boas, porque ele quer discriminar entre pessoas que têm determinadas características e outras, ou seja, entre aqueles que têm a magia pura a correr nas suas veias e todos os outros que acabam por ser indiferentes. Vamos ver, e quem não viu os filmes nem leu os livros não quer fazer spoilers, mas na verdade ele acaba por perder. Porquê? Porque os seus ideais acabam por se tornar um meio de discriminação e de perseguição contra aquilo que é o bem, contra o mais comum das pessoas, e ele acaba vencido por uma criança, um que não é nada. Mas peguem nesta ideia de que os propósitos de Lord Voldemort são cumpridos através de uma distinção entre categorias de pessoas. E para categorizar estas pessoas, precisa de as analisar e de tratar os dados pessoais delas. Precisa de saber se o João é um sangue de lama ou é um feiticeiro de verdade. Precisa de saber se a Hermione é uma feiticeira de verdade ou se é um sangue de lama. Isto é entrar na privacidade das pessoas. É a mesma coisa que saber se o João gosta mais de calças ou de calções. É um perfil, um tratamento de dados pessoais, uma indicação do que aquela pessoa é. Entrando noutro personagem não tão conhecido, mas estou a brincar, o Palpatine, o senador Palpatine, ou no fundo o emperador Palpatine. E aqui não vou mesmo fazer spoilers para quem não viu os últimos filmes da série. Mas Palpatine é um senador que se revela, e acho que isto toda a gente conhece, não vou estragar a história a ninguém, é um senador que na verdade é um Sith escondido. Um Sith são personagens que usam a força para deturpar a realidade de forma a promover os seus ideais. Da mesma forma que Lord Voldemort queria impor os seus ideais e governar o mundo através dos seus amigos feiticeiros, Lord Palpatine quer governar a galáxia através dos seus amigos Sith, que ele acha que sabe o que é o melhor para a galáxia de forma a equilibrar a força. E não vou explicar o que é a força, portanto, assumo que todos saibam, ou pelo menos tenham uma noção. Já virou o Yoda a levantar pedras, ou então o Palpatine a deitar raios através dos seus dedos. Mas no fundo o que Palpatine quer fazer é criar uma sociedade que ele regula, que ele lidera. E para isso ele vai buscar os elementos-chave dessa sociedade. Ele começou como senador, um político. E a sua missão enquanto político não foi defender as boas causas, foi identificar quem é que são os elementos-chave em cada mundo para corromper. Fazer um perfil.
saber aquilo que o Luke Skywalker mais gosta, saber aquilo que o chama, saber aquilo que o faz virar a sua tendência. No fundo, o que Palpatine faz como político e como Sith é influenciar as pessoas. E para as influenciar, tem de saber o que é que as torna sensíveis, o que é que as torna corrompíveis. E para isso tem de fazer um perfil exato daquela pessoa. Para fazer um perfil exato daquela pessoa, os espiões, usa dados, acede a uma base de dados gigante. E vamos ver que numa das histórias, depois da Guerra dos Clones, o Lord Palpatine, na verdade os Sith, querem apanhar mão de todos os que são todos os que se opõem à sua ascendência, todos os que são da rebelião, todos aqueles que são Jedi e que têm uma base de dados estabelecida como meio de contacto. No fundo, o que o Senator Palpatine quer fazer é saber exatamente quem são as pessoas que são elementos-chave da sociedade, para as poder corromper. E para isso utiliza os seus perfis, utiliza conhecimentos, utiliza uma sociedade secreta que sabe aquilo que as pessoas são. E vamos ver que, à semelhança do Lord Voldemort, vai acabar por perder o seu plano quando se percebe que os fins para o qual está a alocar estes meios. Vou-vos dar outro exemplo, e este talvez, fomos aqui em crescente conhecimento, de conhecimento mais lato para conhecimento mais geek. Começámos com o Lord Voldemort, widely known, muito conhecido por estas gerações, para o Lord Palpatine, já um bocadinho de sci-fi mais embrenhado, e agora vou falar de Cybermen, que são é um elemento da ficção do universo do Doctor Who. Não espero que todos conheçam, ok? Mas se conhecerem, vão perceber exatamente o ponto que eu vos quero falar hoje. Se não conhecerem, é uma ótima dica para irem ver os episódios de Doctor Who. Quem são os Cybermen? Enfim, a ideia do Doctor Who é que há uma pessoa que tem uma nave espacial que viaja no tempo e no espaço. Esta pessoa é um Time Lord, não é um humano como todos os outros, e que defende a continuidade temporal e que defende o bem e defende a humanidade. Aqui, os Cybermen aparecem como antagonistas destas pessoas, deste Doctor Who, desta pessoa, deste Time Lord. O que é que os Cybermen são? São humanos que foram tecnologicamente modificados para fazerem parte de uma comunidade gigante de robôs. São humanos transformados, são humanos que acabaram por pertencer a esta raça dos Cybermen. E o que é um Cyberman? É um robô inteligente, capaz de decisões individuais, mas que está sempre em comunicação com o servidor principal. As decisões são tomadas no servidor principal e os Cybermen, estes humanos que vocês estão a ver e que acabam por ser um exército, são os periféricos desse servidor principal, capazes de decisões individuais, mas ainda assim conseguem recolher os dados, tratar os dados, atuar em nome da raça Cybermen. Não são um Cybermen, são os Cybermen que atuam sempre em conjunto e têm sempre uma capacidade de agir como um beehive, como uma colmeia. O que é que os Cybermen fazem? Tentam, obviamente, conquistar o mundo autorreplicando. E para se autorreplicar, precisam de identificar quem são aquelas pessoas mais suscetíveis de se tornarem Cybermen, de serem os elementos periféricos deste grande servidor. E para isso, têm de identificar, e quando eles olham para as pessoas, conseguem ver exatamente tudo aquilo que eles são. Porquê? Porque, como computadores, têm acesso a todas as redes de informação. O grande desafio dos Cybermen não é eles serem homens feitos de ferro, porque consegue-se desligar uns cabos atrás da cabeça e eles morrem. O grande desafio dos Cybermen é o conhecimento enorme que eles têm do universo. Porque eles ligam-se às redes, ligam-se à eletricidade e percebem que aquela sociedade é suscetível de ser transformada em mais Cybermen. O grande perigo dos Cybermen
é então o conhecimento que eles têm dos mundos e das pessoas que conquistam através da leitura das bases de dados que suportam estes modos de vida. Por exemplo, os Cybermen são bastante visíveis e detectáveis. Olhamos, é uma data de latas de ferro. Mas eles só aparecem no local-chave, no ponto exato. E como é que eles sabem o local-chave e o ponto exato? Porque têm acesso a toda a informação da rede de abastecimento, da rede de utilização de energia. Sabem aquilo que faz a sociedade andar. Com estes 3 exemplos, do Lord Voldemort, Palpatine e do Cyberman, dos vilões da ficção científica, eu quero-vos alertar para a relevância do que é a proteção dos dados pessoais e a garantia da privacidade. Se garantíssemos a privacidade e protegêssemos os dados pessoais dos sangues de lama e dos feiticeiros e dos muggles, o Lord Voldemort não os conseguia distinguir, não conseguia fazer os perfis necessários para os perseguir. Se o Palpatine não conseguisse fazer os perfis das pessoas e identificasse aquilo que é capaz de os corromper, não conseguia transformar a sociedade e criar uma Death Star que eliminasse mundos. Se os Cybermen não tivessem acesso a todos os dados de utilização das sociedades, eles não eram um perigo. Uma bomba atómica destruí-los-ia. Porquê é que o Lord Voldemort, o Palpatine e os Cybermen tiveram um poder incomensurável, são um perigo para a humanidade? Porque eles tratam dados pessoais, fazem perfis quando não podiam fazer e não respeitam a privacidade dos utilizadores, nem dos cidadãos, à semelhança de outras figuras que vimos na nossa história moderna, como a distinção entre o que são os judeus e o que são as pessoas da raça ariana, como a distinção entre os membros do partido e os opositores do partido. São exemplos do mundo moderno, de vilões do mundo moderno, que utilizaram perfilagem, que utilizaram a caracterização e dados pessoais indevidamente, não respeitando aquele limite que hoje em dia é tão fundamental e que permitiram a morte de milhões. Parece às vezes uma corrida sozinha inglória, mas na verdade proteger direitos humanos e proteger a privacidade e os dados pessoais, aquela esfera daquilo que nós somos, é aquilo que é fundamental para que hoje em dia consigamos viver em sociedade e possamos usar as redes sociais, possamos usar todos os meios tecnológicos que estão à nossa disponibilidade. Sem a proteção de dados pessoais, estamos sujeitos a vilões. Não estou a dizer um Lord Voldemort, um feiticeiro que nos vai fazer a Avada Kedavra e vamos cair para o lado, porque não somos feiticeiros. Mas estamos a falar de ameaças reais, de um político capaz de corromper as pessoas ao seu lado e ganha poder de forma a superar os seus inimigos e a promover os seus ideais. Estamos a falar, eventualmente, de uma figura pública que sabe utilizar as redes sociais e os perfis feitos pelas redes sociais de forma a se autopromover e ganhar uma vantagem indevida. Estamos a falar do criminoso que tem acesso a dados pessoais que não devia, que tem acesso a determinados perfis e sabe que naquela casa está uma fortuna e ataca exatamente aquela casa. Na verdade, o que eu vos quero falar de hoje é exatamente de como a ficção, mesmo até na ficção, os dados pessoais são fundamentais. E se assim é nas histórias de Caracaca, também é assim na nossa vida. Porque a ficção não passa de um exemplo e de uma forma mais próxima de tratarmos aquilo que são os nossos problemas no dia-a-dia. Perante estas questões, perante o que vos queria apresentar, espero não vos ter estragado o final da série que vocês queriam ver para falar coisas de boboseiras, mas espero que tenham retirado alguma coisa dos exemplos que vos dei. E pelo menos agora comecem a ver o Doctor Who, que é fundamental para perceber o que é a privacidade. Alguma questão que queiram colocar? Ok, pelos vistos não houve nenhuma questão. Espero que tenham aproveitado. Se me quiserem contactar, tem o meu LinkedIn, tem os meus dados pessoais para me poderem contactar e espero vos ver em próximas edições do
do evento. Já agora, agradecer, o meu nome é João Gabriel e foi um gosto estar no Campus Party Portugal, a convite do Tonico, e espero-vos acompanhar em futuras edições. Obrigado e boa noite.